Keneged Midah, medida por medida. Para aqueles que são viciados em sexo, há um julgamento severo. Estes são torturados pelas partes íntimas. Para aqueles que adoram ver coisas proibidas, os olhos são perfurados e arrancados. Para aqueles que usam a boca para profanar o vizinho e levantar injúrias contra o povo de Israel, a língua é arrancada. Bom, para cada órgão do corpo que comete um pecado grave, que a lei advertiu quando este era vivo, cada órgão será punido. Tudo isso acontecerá antes deste ser levado ao Guerrinom. Como faço para chegar nesses níveis elevados? O que está escondido e oculto, que é revelado e não revelado. As 7 velas brilharão em direção à face da menorá. Como obter o intelecto? הריני מקשר עצמי באמירת 10 מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק האמיתי, צדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור. O quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo. É bem falado aqui nesse mundo em que vivemos hoje, que estamos passando por um processo de transição. As mudanças climáticas, mudança na geopolítica econômica mundial, pelo simples fator de uma pequena palavra chamada de a redenção. E esta redenção está acontecendo. Pode você não ver, mas já deve estar sentindo essas mudanças drásticas. Esta redenção não é um assunto novo. Isto já aconteceu em diferentes pontos da humanidade. E veja que incrível. Na Kabbalah, a redenção é representada pela esfera sefirótica, pois cada uma dessas esferas representam um Olamot. E é bem simples resolver esta equação sefirótica. Estes conflitos se resolverão e estas indiferenças internas dentro de você serão todas anuladas, mesmo com todos estes métodos de aprendizagem nesses longos tempos. E nestas longas aulas aqui compartilhada, sempre usando o método baseado nos sábios da Guemará, do Talmud, do Midrash, do Zohar HaKadosh, com ensinamentos profundos da Kabbalah, podemos então contemplar esta era messiânica que trará a redenção. E essa redenção chegou em nossos dias. Estamos a poucos dias dos julgamentos para toda a humanidade, que para alguns trará esta redenção. No dia 25 do mês de Elul, agora de setembro, é o ano novo judaico. É o dia do julgamento para toda raça humana terrestre aqui nesse planeta. E para todos nós vivos. E para alguns esses julgamentos são chamados de tormentos. E isto que estarei falando aqui
Quero deixar a minha gratidão a todos vocês por estes 2 anos e mais de 200 vídeos gravados com muito esforço e dedicação, apenas com alguns insights, e a minha luta aqui para trazer a todos vocês um pouquinho do que me foi autorizado a falar. Mas antes, tenho que trazer aqui alguns tópicos a respeito do vídeo anterior e bem-vindos ao nosso projeto Revelando Oculto. Se você gostou, dá um joinha, faz o seu comentário e esteja com a gente até o final desse vídeo. Agora, para você entender sobre este conceito de Ribut HaKever, que é tormentos da sepultura, qual é a relação com a redenção do homem? Bom, existe sim um alinhamento entre a redenção e os julgamentos para toda a humanidade. Este tópico é tão importante. Você deve saber agora que, enquanto ainda estamos vivos, esses julgamentos chegarão para todos e também para os mortos. Isso também é relativo para as pessoas que já partiram. A redenção após os seus julgamentos, os tormentos na sepultura. Pois bem, depois que uma pessoa morre e é enterrada no pó da terra, assim como fala no Bereshit, 4 anjos, 4 malachins, imediatamente chegam e aprofundam em sua sepultura, até a altura do homem. Como diz no tratado do Perek Ribut HaKever, então eles restaurarão sua alma em seu corpo, como foi durante toda a sua vida, já que aquele pá, as cascas que permanecem concentradas e conectadas a este indivíduo. Veja que incrível. 4 malachins descem à sepultura e colocam este homem de pé. Claro, estamos falando aqui de uma forma metafórica. E assim se inicia o processo de julgamentos. Pois este homem carrega cascas grossas que precisam ser arrancadas. E assim, estes malachins pegam este homem pelos cantos e o sacodem e batem nele com fogo. E assim como uma roupa é sacudida para ser removida toda aquela sujeira, assim também o corpo é sacudido até que aquele pá deixe-o completamente. Isso é chamado de HaKever Ribut. Eles adentram a sepultura para criar uma área dentro da qual eles possam sacudi-lo. E se inicia o espancamento. Daqui a pouco estarei passando para você a medida desse espancamento. É relativo com a medida dos pecados. É ameaçador e aterrorizante pensar sobre esse espancamento. Para cada pecado há uma medida de espancamento. No entanto,
O julgamento não é para todos. As pessoas justas que se distanciaram do Yetzer Hará, da má inclinação, durante todas as suas vidas, e se humilharam, e usam o seu sofrimento como autoaflição. E a Torá e as mitzvot também esfraquecem estas kelipá, até que chegue o dia da morte. Tais pessoas justas não precisam de muito sofrimento, apenas uma pequena surra para separar o Yetzer Hará delas. É exatamente o oposto para as pessoas más. Através da entrega aos prazeres do mundo, eles se tornam ainda mais fortes e conectados àquele pá de seu corpo e também da sua alma. Se tornam um só. E este indivíduo que se entregou aos prazeres desse mundo se torna uma unidade só: corpo, alma e aquele pá. Este então é o segredo pelo qual uma pessoa não é salva do Ribut Hakever, do tormento na sepultura. Como foi mencionado no Perek Ribut Hakever, não há outra maneira de remover e corrigir a não ser através da morte. Em relação às pessoas que morreram apenas por causa da picada da cobra, não há outra maneira de remover e corrigir a não ser pela morte e também o Ribut Hakever. A única exceção é para aquelas pessoas mencionadas que realizaram certas mitzvot. No entanto, é apenas uma questão de quanto será necessário este julgamento. Cada pessoa recebe o que precisa com base no nível de sua kelipá e na medida em que ela foi aderida a essa pessoa. No entanto, mesmo para aquelas pessoas que não necessitam destas sacudidas, tendo então realizado algumas mitzvot específicas que removem aquele pá, como a leitura do Tehillim, e removendo essa kelipá, não haverá necessidade deste sofrimento após a morte. A morte ainda é inevitável, como foi mencionado em relação àqueles que morreram pela mordida da serpente. Pois somente ele, Eliseu, não pôde ser julgado por causa de seu envolvimento com a Torá. Aqui eu estarei citando este personagem escrito na Torá, mas além dele, também teve outros tzadikim que não passaram por estes sofrimentos. Se uma pessoa justa que aprendeu a Torá, especialmente se ele é um daqueles que desde os primórdios das primeiras gerações, este então não foi condenado ao Guerrinom, pois o Guerrinom é equivalente ao inferno ou mesmo o purgatório. Uma pessoa pode ser condenada a este lugar após a morte. Isto é para purificá-lo dos pecados que cometeu durante toda a sua vida. Embora geralmente seja uma punição temporária, que não dura mais do que um ano terrestre. A experiência aqui subjetiva pode muito bem parecer intermináveis. Abro aspas aqui. O tempo com que eu estou me referindo não é comparado com o nosso tempo. Exemplo, você consegue medir o tempo quando você está sonhando? Veja,
Existem sonhos que parecem que ficamos dias nesse sonho. Mas se passaram alguns minutos, compare e mede o tempo quando você está do lado de lá. O Santo Arizal, em sua Sagrada Lembrança, explica no capítulo 9, baseado no Talmud Hagigah 27a, que o fogo do Gehinom não pode afetar alguém que aprendeu a Torá. Veja qual é a importância hoje de estudar a Torá. Bom, temos aqui o terrível pecado de Asher. Ele não poderia acabar no Gehinom pelos seus muitos anos de Torá. No entanto, ele, como qualquer outro tzadik que possa estar sobre esta mesma regra, este precisará ser purificado de seus pecados. Não há outro tikkun para ele, exceto a reencarnação. Ele então será purificado de seus pecados. Esta é a medida. Somente assim ele será capaz de entrar no Gan Eden, no paraíso, ou seja, no mundo vindouro. Portanto, não há outro tikkun para ele, exceto a reencarnação, e para cada tipo de pecado pelo qual não foi expiado com sofrimento durante toda a sua vida, e pelo qual ele não pôde receber punição no Gehinom. E então ele terá que reencarnar. Ele irá reencarnar quantas vezes forem necessárias para retificar os 4 níveis da alma. O texto original é obscuro. A tradução está de acordo com o significado. Uma pessoa má não precisará voltar para reencarnar. Portanto, ele reencarnará através de muitos Kingul para expiar e retificar os seus pecados. Bom, no caso aqui, temos algumas experiências não muito agradáveis na Terra nesse ano. Temos nesse século algumas reencarnações do mal. Isso já foi explicado por mim em alguns vídeos anteriores sobre algumas reencarnações de Adolf Hitler. Bom, daqui a pouco estaremos falando sobre o assunto. Este não é o caso de uma pessoa má que pode ir ao Gehinom para ser purificada de todos os seus pecados. Ele não precisará voltar para reencarnar. Sobre este ensinamento, o aluno do Rav Chaim Vital, em sua Sagrada Lembrança, ele faz uma pergunta por Rav. Essa é a pergunta do aluno ao Rav Chaim Vital, que seria mais preferível ir ao Gehinom, limpar imediatamente todos os seus pecados em vez de retornar aqui, através de muitas reencarnações? Essa é a pergunta que o aluno fez ao Rav. E o Rav humildemente o respondeu: o santo bendito seja ele, é onisciente e sabe que se uma pessoa má reencarnar, ela só aumentará os seus pecados, e a abundância das suas transgressões superarão seus méritos. Como se sabe que ele já completou as poucas mitzvot que são absolutamente vitais para a raiz da sua nefesh, é melhor para que ele seja removido do mundo. Hashem o remove do mundo e o reduz ao Gehinom para limpar os seus pecados, enquanto o mérito de suas mitzvot permanecem intactas. No entanto, com respeito a uma pessoa justa, cujo pecados são menores que as suas mitzvot, o sofrimento então passará nos tormentos da sepultura
e também no próximo Gingul poderá limpá-los. Vou resumir esse tópico sobre o Gingul para que possamos adentrar no assunto da aula. Bom, todos os homens devem reencarnar para limpar os seus pecados, porque eles estudam a Torá e não podem ir ao Guerrinom, enquanto as mulheres não são protegidas pelo estudo da Torá e podem purificar seus pecados no Guerrinom. Mas se ela estuda a Torá, essa também reencarnará. O Gingul realmente só se aplica a homens e não às mulheres. A elas não foi dada a mitzvah de estudos de Torá. No entanto, em outras palavras, elas não retornam em Gingul. Abro aspas aqui. Aquelas que não estudam a Torá. Em toda a literatura judaica em geral e na Kabbalah em particular, a terra é considerada um aspecto e personificação do lado feminino. Veja, por exemplo, Sha'arei Orá, do Rabi Yosef Gigatia. Ele fala que Malhut é o aspecto feminino preeminente das Sefirot e é um dos seus atributos que é a terra. Além disso, toda a seção da Torá sobre as relações sexuais ilícitas está também associada à terra e seu assentamento e o seu exílio. Isso foi ensinado no Talmud Hagigah 15b e já aprendemos sobre isso no capítulo 4 e 7. As mulheres, por outro lado, que não são comandadas a se envolverem com a Torá, podem entrar no Guerrinom para apagar seus pecados e elas não precisam reencarnar. Este foi o comentário no Shabbatai Taisher. O Imbul não é o Gingul. Quando se trata do resto dos pecados, a retificação pode ser alcançada através do sofrimento neste mundo. E depois a morte em Guerrinom, que seria literalmente o purgatório. Assim, nem todas as centelhas da Nefesh precisam reencarnar, mas elas podem voltar apenas como um Imbur, do tipo mencionado em alguns dos meus vídeos. Sobre o Imbur, que são faíscas específicas que realmente reencarnam, você deve ter um filho ou um neto que se lembra alguém, seus gestos, fala no andar. Bom, na maioria dos casos é realmente um Imbur. A retificação pode ser alcançada também através do sofrimento ou através do cumprimento das mitzvot. Existem dois tipos de Guerrinom. Um é o Guerrinom que prepara para o Gan Eden, chamado de Din. Depois de 12 meses, passado pelo primeiro Guerrinom, a pessoa está pronta para ir para o mundo vindouro. Mas saiba que o inferno é um estado temporário que traz também um benefício. Esta é a sequência para a qual este homem estará limpo e pronto para ir para o mundo vindouro. Bom, temos aqui 12 meses no Guerrinom. Eu ouvi um comentário de um Rav falando que a fila para a entrada no Guerrinom é longa e a espera é longa espera. E houve um comentário do Rav falando sobre esse assunto, que a espera na fila do Guerrinom é longa, que é um processo demorado para que essas almas estejam aptas para o mundo vindouro. Esta é a sequência para a qual este homem estará limpo e pronto para ir para o mundo vindouro. Entretanto, há um outro Guerrinom, o segundo Guerrinom,
É isso que o Ramban, em Hilchot Teshuvah, chama de Pin Bitan, a grande vingança. Agora eu quero que vocês prestem atenção sobre essa parte desse estudo em Hilchot Teshuvah, que o Ramban descreve aqui o segundo Gehinom, aqui de uma forma metafórica também. Um Gehinom feito especialmente para os perversos. Este é o Gehinom para os verdadeiros Rechaim, para os perversos. Lá estará os fundadores de todas as igrejas e religiões. Eu não vou mencionar aqui o nome destes indivíduos, mas vocês já devem imaginar. Não é bem claro que todos eles estarão no mesmo departamento que Hitler, mas cada um deles estão sendo julgados. Isso não traz nenhuma dúvida para mim e para você que acompanha esses estudos. Isso acontecerá por toda a eternidade. Os julgamentos dos líderes religiosos que instituíram religiões, que induziram uma boa parte das pessoas ao erro. Porque todos esses fundadores expressaram todo o seu ódio contra o povo de Israel, aos judeus, por séculos. Todos nós sofremos todos os tipos de tribulações por causa desses livros, ou deste livro. E muitos de nós, judeus, foram assassinados por causa deste livro. Mas é bem claro que Hitler é o cume da história aqui. Ele recebe um tratamento VIP neste local. Pode ter certeza. Bom, vamos então entender esses tratamentos VIP. Veja, após a morte, o mundo vindouro é um dos mais necessários princípios para a nossa sociedade. E essa foi a maior tragédia quando esse conceito foi deturpado pelas religiões no mundo, que distribuíram todo o conceito anti-espiritual. Agora o Gehinom é um pré-requisito para o Gan Eden e para o mundo vindouro também. A alma deve ser limpada de suas manchas, e essas manchas devem ser completamente removidas. Algumas dessas manchas poderiam ter sido removidas com arrependimento em vida. É mais fácil remover essas manchas enquanto você ainda está vivo. Através de se arrepender, mudar todos os seus comportamentos e atitudes e também mudar os seus ideais. A pessoa tem que passar pelo Gehinom por um tempo. Portanto, é importante estabelecer esse vocabulário nas nossas mentes, que existe sim um Gehinom. E o Gehinom é uma das maiores forças por trás da retidão. Bom, acredito que todos vocês querem saber sobre o espancamento que acontece dentro do túmulo. Este é o primeiro julgamento antes de adentrar no Gehinom. Se começa o julgamento dentro do próprio túmulo. No vídeo anterior, eu venho comentando sobre esse assunto, que a questão também do sepultamento, da forma de velar o morto, e também do kiddush feito no momento de estar velando o corpo, faz toda a diferença para essa alma que está passando já por julgamentos. No entanto, essa alma fica debilitada, perdida. Essa alma ainda não está completamente entendendo o que está ocorrendo. Mas quando essa alma ela cai por si, que aquele corpo
não será mais reanimado, essa alma se desespera e então começa o seu julgamento. Quando eu vinha falando sobre o Kiddush feito na hora que está sendo velado o corpo, faz toda a diferença na hora do sepultamento do indivíduo. Bom, acredito que todos vocês querem saber sobre o espancamento que acontece dentro do túmulo. Há níveis nestes julgamentos. Isso dependerá também dos níveis e também da grossura que está a casca, aquele pá. O espancamento então começa, cada julgamento na medida exata. Nidá, denegtem midá, medida por medida. Para aqueles que são viciados em sexo, há um julgamento severo. Estes são torturados pelas partes íntimas. Para aqueles que adoram ver coisas proibidas, os olhos são perfurados e arrancados. Para aqueles que usam a boca para profanar o vizinho e levantar injúrias contra o povo de Israel, a língua é arrancada. Bom, para cada órgão do corpo que comete um pecado grave, que a lei advertiu quando este era vivo, cada órgão será punido. Tudo isso acontecerá antes deste ser levado ao Guerrinom. Todas essas torturas, todo esse julgamento que é trazido aqui, para cada pecado cometido, para cada órgão que transgrediu a lei, cada órgão será julgado já de início, dentro do túmulo. Antes que essa alma passe pelo Guerrinom, se comece toda a tortura aqui mesmo. Bom, este é um processo doloroso, a retirada das cascas, aquele pá. E podemos fazer uma pequena análise sobre essas cascas. Existem pessoas que têm a casca tão grossa, que é impossível de você até mesmo conversar com essas pessoas. Aquele pá, ela cega. Quando ela engrossa, tudo que você falar para a pessoa seria uma perca de tempo. Quando essas cascas engrossam no ser humano, é impossível ser retirada. Quando você vai falar sobre o Deus de Israel, quando você vai falar sobre o povo de Israel, sobre a aliança que Hashem tem com o povo de Israel, dependendo do indivíduo que está ouvindo as palavras de Torá, era como se nada penetrasse, era como se essa casca se tornasse uma blindagem para esse corpo. É por esse motivo que se inicia o processo de julgamento dentro do túmulo, para que essas cascas sejam arrancadas, para que essa pessoa passe pelo processo do Guerrinom. Isto é trazido pelos nossos Rav, isso é um conceito da Kabbalah. É um conceito do povo de Israel saber que é muito melhor retirar as cascas enquanto está vivo. E a base disso é a leitura do Terrelim, é estudo de Torá contínuo, para que se ameniza este espancamento no túmulo. Essas torturas que virão sobre toda a humanidade. Estou dizendo aqui, existem processos de julgamentos que são eternos, como estes fundadores de religiões, com esses fundadores de igrejas que levam milhares de pessoas para o Guerrinom, que conduzem milhares de pessoas ao erro. Essas pessoas serão torturadas eternamente. E claro,
O departamento deles é um tratamento VIP. Pode ter certeza. Se aqui estamos falando de pessoas que traziam cascas leves, aquele pá, mais uma casca leve, é passada por todo esse processo aqui no túmulo, esse espancamento, por não ter tirado essas cascas em vida. Elas passarão pelo processo no túmulo, que se inicia após o sepultamento. Isto é para todos os indivíduos. Mas lembrando, todo tzadik que aprendeu Torá, que cumpriu as mitzvot de Kadosh Baruch Hu, estão isentos desses julgamentos, porque a casca foi retirada antes. Bom, eu espero que todos tenham entendido essas duas séries gravadas aqui sobre o espancamento no túmulo. Já estamos quase chegando em Yom Kippur, em Rosh Hashanah, que se iniciará. Estaremos fora das redes sociais até em outubro. Mas antes, eu quero trazer algo aqui sobre o julgamento para as nações. No próximo vídeo, eu convido você que Hashem vos abençoe. E se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, faz o seu comentário. Se você quiser contribuir com o nosso projeto Revelando o Oculto, estarei deixando aqui o Pix. E agradeço a todos vocês, a todos do grupo Beit Harizal, a todos aqui que permanecem nesse projeto. Que Hashem vos abençoe, traga uma ótima semana. Shalom, Lehitraot e tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivah u'b'torah, amen v'amen. Como faço para chegar nesses níveis elevados? O que está escondido e oculto, que é revelado e não revelado. As 7 velas brilharão em direção à face da menorá. Como obter o intelecto? הריני מקשר עצמי באמירת 10 מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק האמיתי, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור. Quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo.